Prontinho. É isso aí. Nós estávamos... Aquilo que eu falei para todo mundo aí, o pessoal que já estava comigo fazia 15 minutos, há sempre alguns ajustes no mundo da tecnologia, é assim, não é? A gente agora já tem Dr. Ney Araújo para conversar e esperar um tempinho para ver se entra mais gente. Muito embora, a ideia é deixar o vídeo para quem quiser ver depois, quando quiser. Pronto, doutor Ney! Mas o senhor fica muito bonito de barba, viu? Vamos fazer um brinde com café, viu? Ave Maria. Linda! Com café. Olha, já fazia 15 minutos que eu vinha conversando aqui com o pessoal que já estava online, não é? E eu disse para todo mundo, doutor Ney chega antes da hora. Ele não é Deus, mas antes da hora. E eu lhe vendo e você, sem me convidar, não podia entrar. O senhor não tinha me aceitado ainda, como é que a gente ia poder conversar? Tínhamos que fazer essa interação. Mas agora, resolvido o probleminha tecnológico, vamos chamar de tecnológico, não é? Vamos Se eu lá. me cumprimentar pela sua barba, eu nunca lhe disse, mas eu gosto mais do senhor de barba, viu? Obrigado. Acho que é a marca registrada, não é? Não acha? Vou lhe adicionar no fã-clube. Opa! Quanto tempo o senhor ficou sem a barba? Eu passei mais tempo de barba do que sem barba. Eu não marquei exatamente os anos não, mas passei mais tempo sem barba. Ou de barba do que sem barba, né? Depois da adolescência. Muito bem. Eu estava falando aqui que nós nos conhecemos há 22 anos. Pois no comecinho do ano 2000, eu já estava na Rádio Boas Novas, na extinta Rádio Boas Novas, no AM 580. E aqui, para fazer justiça, lhe conheci ouvindo o Sami Abuana. Sami Abuana. Sami Abuana foi agora, né, no mês de dezembro, infelizmente. Pois é, infelizmente. E a época, me lembro... Até o falecimento dele, passei com ele por várias rádios, por várias televisões. Fizemos programa também pelo Face, Instagram, não deixou de ir. Inclusive, tinha dado uma paradinha no meio do ano, mas já programado para em janeiro voltar. Mas, infelizmente, Deus o chamou. Eu senti muito. Eram duas pessoas que ele chamava... Até a forma de eu dar a hora, eu copiei dele. Eu gostava sempre de dizer exatamente como ele, faltando agora 10 minutos faltando para o meio-dia. Não era assim que ele falava? Pois é, rapaz. Diferente de todo mundo. Esse detalhe até eu me lembro dele, não. A coisa que mais me lembra no programa dele é aquele Conselho do Coração, né? Que tocava aquela... É de Tchaikovsky, né? Aí ele com aquela voz pausada, né? Aí vinha com o Conselho do Coração. Outra coisa que me marca muito é aquele prefixo dele, né? Sami Abuana. Marca demais. Bacana. Então, ouvindo Sami Abuana... O amigão Sami Abuana. Mas está todo mundo querendo botar dinheiro no bolso. Né? Mas vou falar, fazer feito ele. Vamos falar, mas espere um pouquinho só. Ele fazia isso. Ele chamava, eu ouvia muito ele, e ele chamava sempre. Era dois colunistas que eu lembro bem, que eram o senhor e o Magno Martins. E aí, me tornei profissional do rádio, e aí uma das primeiras pessoas que vieram à mente para fazer parte do nosso cast, né?
Foi o senhor. E aí o senhor começou conosco lá na Rádio Boas Novas. Ainda hoje o senhor participa lá na Rede Brasil. Na rádio, como também na televisão, né? No Canal 14, Rede Brasil de Comunicação. Estou lá sempre com eles. Também já passei lá com diversos profissionais, não é? Porque na época era João Florentino, não é? E aí passou, por exemplo, o Jorge Ferreira, passou uma comunicadora que era de Caruaru. Olha, passaram vários, não é? Mas eu sempre estive lá com eles e lá na Boas Novas foi inicialmente com você, depois com o Carlos Pereira, também com Silvino Silvestre, não é? Com o Heraldo, Madoqueu, Antônio Gomes. Na verdade, acho que também. Antônio Gomes. A primeira entrevista que Antônio Gomes fez na rádio foi comigo. Estava lá como produtora a Ana Mercedes. Estava lá como produtora. E aí, como eu já trabalhava com ela em diversos locais, e ela botou Antônio Gomes para lá no estúdio para fazer uma entrevista comigo. Primeira vez, né? Ele estava tão nervoso, tão nervoso. Eu imagino. O entrevistado, né? Disse, não, fique calmo aqui, a gente vai por aqui, então vamos devagar. Antônio Gomes sempre muito humilde. Eu gosto muito dele, tanto ele como a esposa dele, né? São muito simpáticos. São muito simpáticos. Eu diria que aquela foi a era de ouro da Rádio Boas Novas. Eu estava agora mesmo comentando, antes de a gente começar a nossa conversa, que eu gosto, o meu virou até um jargão. Eu faço o rádio do jeito que tem que ser. O rádio, mesmo sendo evangélico, ele tem que se colocar à disposição da sociedade para dar notícia, prestar serviço e até entretenimento dentro do seu formato, né? E aí nós fazíamos com muito profissionalismo, acho com muito gás, a gente gostava mesmo, era prazer de fazer rádio desse jeito. Outros preferem ligar o microfone, ficar só orando, pregando, e não acho que uma rádio evangélica cumpra o seu papel se ela desprezar essa parte tão importante, tão interessante, que é o jornalismo, a prestação de serviço e o entretenimento. Então eu acho que aquela era foi a era de ouro da Rádio Boas Novas, na minha visão. Criamos aqui esse espaço, por enquanto não me proponho fazer regularmente, mas vamos de vez em quando chamar alguém do seu perfil para acrescentar e para a gente também acabar mantendo esse elo com o nosso público. E eu dizia que é uma injustiça eu estar fora do rádio. Onde estão os donos de rádio, os diretores, os gerentes? Não é? Eu aqui querendo trabalhar, fazer o que eu gosto no rádio, não é? Bom, o mercado fechou muito. Se fechou demais. Mas vamos fechar esse preâmbulo e vamos para o que realmente interessa, não é? Que é esse tema que o senhor sugeriu, que é de uma importância muito grande. Queria que o senhor começasse dizendo para a gente o que é a revisão da vida toda, doutor Ney. Olha, na verdade, esse é um tema que se impõe, né? Desde que saiu essa decisão, na sexta-feira, dia 25, sexta-feira passada, a mídia tem abordado exaustivamente esse tema, mas sempre fica as dúvidas, não é? Sempre ficam as dúvidas. É um assunto muito técnico e que as pessoas leigas, não é, têm certas dificuldades. Pelo menos a gente faz aqui o informe geral e quando elas têm um contato, então, com um advogado previdenciarista, pessoalmente, elas podem, então, realmente se inteirar, não é? Mas para dar uma noção, pessoal, do que seja a revisão da vida toda, é o seguinte. Em 1999, foi publicada a Lei 9.876, uma lei que, inclusive, criou o fator previdenciário. Muita gente vai se lembrar disso. E essa lei disse o seguinte, quem começar a contribuir a partir de agora pode usar todas as contribuições para pedir sua aposentadoria. E disse mais a lei.
quem já está contribuindo e tiver contribuições anteriores a julho de 94, não pode fazer uso dessas contribuições. E a lei geral, não é, ficou mais benéfica do que a transitória. E a lei transitória, ela vem sempre, não é, para não machucar tanto, vamos assim dizer, aquelas pessoas que já estão próximas a se aposentar. Não é? Olha, a pessoa já contribuiu tantos e tantos anos, está tão pertinho dela em completar os requisitos dela, então vamos fazer aqui uma lei que seja um paliativo, ou seja, que permita que ela se aposente sem tanta exigência que ela tenha que cumprir quase tudo de novo. Então, a transitória ficou pior do que a geral. Resumindo, o que é essa revisão da vida toda? É o pedido daquelas pessoas que têm contribuições antes de julho de 94, eles pedem então que eu quero a minha aposentadoria, mas quero calculada com todas as contribuições anteriores a julho de 1994. E se Então, contribuições realmente maiores, poderá aposentadoria para elas. então quer dizer que não é todo mundo que pode entrar com a revisão. Não, é bem restrito. É bem restrito. Eu digo que tem 4 passos que são essenciais para a pessoa saber se realmente tem direito, se ela vai poder entrar com esta revisão. Primeiro, o primeiro pagamento não é a data da aposentadoria ou data da recebimento da pensão por morte. Que o primeiro pagamento tenha sido até fevereiro de 2012. Que o primeiro pagamento seja até fevereiro de 2012. Então, de lá para cá, é que nós vamos examinar se há condições dessa revisão da vida toda. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, vai ser analisado se o benefício foi concedido antes ou depois da reforma da Previdência, que foi em 13 de novembro de 2019 que a reforma entrou em vigor. Esse é o segundo passo. Terceiro passo, verificar se as maiores contribuições estão, de fato, anteriores a julho de 1994. Quarto passo, efetuar os cálculos, sem os quais você não pode dar entrada num pedido desse benefício. Porque os cálculos têm que mostrarem que você realmente vai ter vantagem. Que seja de R$10, de R$100, de R$3.000, de R$4.000 ou mais. São os cálculos, não é? Você tendo obedecido aquele primeiro, segundo, terceiro passo, então neste quarto passo o cálculo vai demonstrar se realmente vai ser benéfica para você a revisão da vida toda. E aí, então se dá entrada. Então ela não é sempre vantajosa, não é? Sempre tem um... Definitivamente não. Definitivamente não. E aí você não vai fazer um pedido para piorar o benefício que a pessoa tem. Você vai fazer para melhorar. Inclusive, você tendo sucesso na revisão da vida toda, o benefício que você recebe mensalmente, ele é corrigido, e há também a oportunidade de você cobrar os últimos 5 anos de atrasados. Então, pode estar aí, não é? Principalmente as pessoas que têm uma boa diferença, porque há diferença de R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000, há sim diferenças grandes. E, então, imagine o acumulado aí de 5 anos, não é? Pode dar 100.000, 200.000, mas, repito, né, você tem que fazer todos esses passos para saber se realmente há direito para essas pessoas. E outra coisa que tem acontecido, Esdra, é que as pessoas procuram para saber se tem direito à revisão da vida toda
E às vezes tem, mas além da revisão da vida toda, tem uma outra revisão que também pode ser feita. Ou pode acontecer também da pessoa não ter direito à revisão da vida toda, mas tem direito a um outro tipo de revisão, porque existem inúmeras revisões a serem feitas, não é? Nós sempre dizemos, cada dia mais está complexo você fazer o pedido de uma aposentadoria. Cada dia mais está complexo. São muitas as regras. Você, hoje, por exemplo, quem procura um advogado previdenciarista, ele vai ter que examinar se aquela pessoa tem direito com as regras anteriores à reforma. Se não tiver, ele vai verificar. Aliás, se tiver, ele vai ver com quanto ela pode se aposentar com as regras anteriores à reforma da Previdência. Porque você tem que levar em consideração fator previdenciário, regra de pontos, etc. E você, ao mesmo tempo, você tem que ver o enquadramento dele nas regras atuais, pós-reforma, para você, então, fazer o paralelo. Olha, nesse caso aqui, vai ser melhor para ele com as regras anteriores ou posteriores. E mesmo depois da reforma, por exemplo, na aposentadoria por tempo de contribuição, você tem 4 regras de transição. Tem a de pontos, tem a da idade mínima e tempo de contribuição, tem a do pedágio de 50%, tem a do pedágio de 100%. E você aposentar numa regra ou outra pode dar uma diferença bem grande. Então, o advogado previdenciarista também tem que fazer o correto enquadramento para que a pessoa saia sempre com o melhor benefício, que o objetivo é sempre esse. Uhum. Bom, deixa eu rapidinho aqui cumprimentar pessoas que estão conosco, o nosso Josuel, um abraço para Maria Aniceto, um abraço para o nosso Arnaldo Lopes, para o nosso Josias Caetano, o Elton, e também para o doutor Mário Corrêa de Araújo, não sei se é parente seu, mas é advogado também, está aqui plugado com a gente. Seja muito bem-vindo, não é parente, mas seja muito bem-vindo e agradeço por você estar nos prestigiando. O senhor é um mestre, doutor Ney, todo mundo quer ouvir. Um amigo meu, sabendo que eu ia ter essa conversa com o senhor hoje, eu acho que ele não ouve muito rádio, nem vê televisão, aí perguntou, esse advogado é bom? Eu disse, não, ele é um dos melhores do Brasil. Aí ele disse, então pergunta lá, se eu estou aposentado há 16 anos e nunca pedi revisão, se eu posso pedir? A pergunta dele é bem simples, né, doutor? É bem simples e também é muito fácil de ser respondida. E quem tem amigos como você não sofre, né? Sua bondade para com a minha pessoa é bem grande. Eu agradeço. É isso. Bom, então respondendo ao seu amigo. Uma das primeiras, Lorival, o nome dele. Uma das primeiras coisas... Lorival, um abraço para você. Felicidade. E olha... É bom você ouvir o rádio, é bom você acompanhar a televisão para você estar atualizado. Não é? Tem muita coisa que não presta, mas tem muita coisa boa também. Não é? Principalmente a parte noticiosa, não é? Que o deixa realmente bem informado. A parte da prestação de serviço também é muito importante, tanto no rádio como na televisão. Bem, mas vamos lhe responder. Eu disse que para saber se a pessoa tem direito à revisão da vida toda, é necessário pelo menos 4 passos. E o primeiro passo já responde o que você quer saber. O primeiro passo é verificar se o seu primeiro pagamento ocorreu em março de 2012 para cá. De março de 2012 para cá. Portanto, se você já está aposentado há 16 anos, creio que seu primeiro pagamento não foi em 12 de março. E, portanto, não serve para você a revisão da vida toda. Ela só abrange a quem tenha, no máximo, 10 anos de aposentado, ou melhor dizendo, 10 anos a partir do primeiro pagamento. Porque, às vezes, você pega uma carta de concessão, por isso que eu faço bem questão de usar, que é do primeiro pagamento. A carta de concessão
está dizendo lá que a pessoa se aposentou em 2011, ou em 2010, ou em 2009, ou antes, sabe por quê? Ele fez o pedido ao INSS, o INSS negou, ele foi para a justiça, certo? Então, pode ter ido na vara, pode não ter obtido sucesso, pode ter recorrido ao Tribunal Regional, pode ter ido até o Superior Tribunal de Justiça. Então, tudo isso vai levar tempo, vai levar anos, não é? Então, supomos que ele levou 3 anos para adquirir essa aposentadoria. Então, ele vai ter uma carta que diz que ele está aposentado desde 2009, mas o primeiro pagamento dele pode ter ocorrido no mês de março, no mês de abril ou maio do ano de 2012. Perfeitamente possível. Por isso que é errado. Inclusive, hoje eu falava com uma pessoa e ele disse, olha, então posso falar para os meus amigos que quem tem mais de 10 anos de aposentado não tem direito? Eu digo, não é bem assim. Vamos ver quando eles receberam o primeiro pagamento, porque a carta pode ter mais de 10 anos mostrando que ele está aposentado. Mas isso aí eu ainda não posso dizer que ele não tenha direito. Agora, Esdra, o advogado previdenciarista ele tem as ferramentas para saber tudo isso. Ele pega e vai verificar quando de fato foi o primeiro pagamento. A pessoa pode dizer, não me lembro, então não vou fazer a revisão. Fale com o advogado previdenciarista, que ele tem meios para encontrar quando foi o seu primeiro pagamento. Ele não está inserido dentro desse grupo, mas ele tem outro tipo de revisão que pode solicitar? Olha, a partir de 97 foi editada uma lei que determina que as revisões só são cabíveis no máximo com 10 anos de aposentadoria ou de qualquer outro benefício. Antes de 1997, você poderia fazer a qualquer tempo. Se não tivesse saído essa lei, porque uma pessoa me está consultando agora, eu sou aposentado lá de 1970 ou de 1980, que eu diria, bom, vamos investigar, porque tem muitas revisões a serem feitas, você pode ser incluído. Mas, a partir de 97, então, ficou determinado por lei que só com 10 anos. A não ser, por exemplo, uma pessoa tenha entrado com um pedido de revisão da sua aposentadoria no INSS. O INSS levou 1 ano ou 2 anos para dizer a ele que ele não tinha o direito. Então, vai ser a partir dessa data que ele vai poder contar para entrar hoje com uma ação na justiça. Então, tem esses pormenores. Eu aconselho essas pessoas que estão na dúvida que procure o advogado previdenciarista, porque ele, conversando com a pessoa, ele tendo a carta na mão de concessão, tendo as suas carteiras profissionais, não é? Ou seus carnês que ele tenha feito para se aposentar, pode se encontrar. Não a revisão da vida toda, mas pode encontrar aí um outro tipo de revisão. Muito bem. O doutor Ney, a revisão da vida toda alcança todos os benefícios do INSS? De princípio, sim. Agora, você precisa de saber qual é a vantagem, não é, de entrar com esse pedido de revisão. Vendo aqueles 4 passos, e aproveito já também para dizer que vale para qualquer tipo de aposentadoria. Pode ser aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria para pessoa com deficiência, enfim, serve para qualquer tipo de aposentadoria. Ela tem que ser requerida exclusivamente junto ao INSS? Neste caso, não. Não é? Neste caso, não, porque já está superado, foi preciso de ir à justiça para se obter esse sucesso. É claro Não. que isso se iniciou... Me refiro à revisão pela vida toda, exclusivamente. Sim. Isso aí, vou lhe responder. Essa revisão da vida toda, claro que ela iniciou sendo pedido ao INSS, porque é obrigação de se começar o pedido por ele. Então, se houver a negativa do INSS, é que você vai à justiça.
Mas agora já ficou consagrado, porque você passou por todas as esferas, e só no Supremo Tribunal Federal, que é a última esfera da justiça, não tem mais para onde você recorrer. Então, é que ficou sacramentado e é cabível a revisão da vida toda. Então, neste caso, os processos agora deverão se iniciar na justiça. Não que não se queira dar entrada no INSS. Tem muita gente que às vezes dá entrada até para, na dúvida, assegurar para que não haja essa chamada decadência que eu disse, certo? Enquanto você deu entrada dentro do prazo e está aguardando a resposta do INSS, essa decadência só vai começar a ser contada quando houver a resposta. Mas isso aí já são expedientes que o advogado usa em casos raros, dependendo de cada situação. Porque tem muitas particularidades. Não adianta que não tem quem possa chegar aqui e dizer, olha, para você, a revisão da vida toda tem essa situação, e são só essas. Não há como fazer isso. Uhum. E a gente aqui na nossa conversa deixou de explorar alguma nuance da revisão da vida toda? Eu acredito, finalizar com... eu acredito que nós tenhamos, né, dado um bom passeio por aí. Boa, né? Que quem está nos assistindo ainda tem dúvida disso, eu não tenho dúvida também, certo? Mas são aquelas dúvidas pontuais que só mesmo elas chegando para que a gente, então, possa respondê-las. Lembrando que a nossa conversa vai ficar gravada lá e o nosso pessoal vai poder estar vendo aí a hora que quiser e indo e voltando, alguma coisa que ficou obscura acaba clareando. Doutor Ney, existe revisão para pensão por morte concedida após a reforma da Previdência? Existe. Existe a pensão por morte. Ela sofreu muitas alterações a partir de 2015. E também, na reforma da Previdência, que foi em 13 de novembro de 2019, não deixou de sofrer alterações. E uma das revisões que a gente pode destacar é, por exemplo, que a pensão por morte, hoje, ela é concedida com 60% da cota familiar e mais 10% para cada dependente. Vamos traduzir isso em números para ficar mais fácil. Imagine que a viúva tenha direito a uma pensão por morte do marido que era aposentado e que recebia R$3.000. Ora, se for só a viúva, ela vai receber R$1.800. Por quê? Porque R$1.800 é 60% de R$3.000. Ora, e como é que se chegou a esse 60%? Está na lei que determina que a pensão será 50% da cota familiar. Então, neste caso, se era R$3.000 que o marido, que o falecido recebia, não é? Ela já tem garantido R$1.500. E é mais 10% para cada dependente. Então, 10%, R$3.000, são R$300. Então, você somando R$1.500 da cota familiar com mais 300 da cota individual, você chega a R$1.800. E aí, se tem mais um filho que também é dependente, bom, aí já passa para R$2.100, porque é 70%. E se tiver mais um filho, aí já passa para 80%, porque vai dar o valor de R$2.400. E se tiver mais outro filho, então vai dar 90%, consequentemente R$2.700. Bom, não tem um filho, tem a viúva e mais 7 filhos. Quanto é que vai dar? Vai dar os R$3.000, porque é limitado a 100%. Não é? Se fosse fazer assim para cada filho, aí você já tinha extrapolado os 100%, dando 10% para cada um. Então, essa é uma das regras. Mas tem sempre, né, aqueles detalhes. Mas, se um desses filhos, vamos supor que a viúva tem um filho ou 2 filhos, um dos filhos for inválido ou deficiente,
Não tem conversa, a pensão é de 100%. E se for só a viúva? Se ela for inválida ou pessoa com deficiência, será de 100%. E o INSS não tem respeitado essa situação. E as pessoas também têm desconhecimento. Têm desconhecimento. Tanto é que, se você perguntar hoje, qual a aposentadoria que a gente diria que é a melhor? Olha, a aposentadoria mais vantajosa atualmente é a aposentadoria da pessoa com deficiência. Por quê? A reforma da Previdência nem mexeu nela. Então, por exemplo, uma aposentadoria da pessoa com deficiência, hoje ela ainda tem fator previdenciário. Agora, fator previdenciário para quê? Para ajudar, não para tirar. Então, e aí as pessoas pensam que deficiência é só cadeirante, é só quem está de muleta. Não é. A deficiência pode ser física, pode ser mental, pode ser sensorial, pode ser deficiência de qualquer espécie. E vai conferir a pessoa a ter direito à aposentadoria da pessoa com deficiência. Inclusive com a exigência menor. Por exemplo, um homem sem deficiência, se quiser aposentar por idade, é 65 anos. Se ele tiver deficiência, já é 60 anos. Uma mulher, se quiser se aposentar agora em 2022 por idade, 61 anos e meio vai ser exigido dela. Da mulher com deficiência, será exigido apenas 55 anos. Se for por tempo de contribuição, também a exigência é menor. Para um homem seria 35 anos, sem deficiência. Se ele tiver deficiência leve, 33. Ou moderada, 29. Se a deficiência for grave, 25. Olha aí, uma diferença de 10 anos. Para a mulher, a mesma coisa. Se for exigido 30 anos para a mulher sem deficiência, 30 anos, aposentadoria por tempo de contribuição para a mulher com deficiência, para a mulher com deficiência será de 28 anos, se leve, 24 se moderada e 20 anos se for grave. E já que nós falamos em mulher, vamos aproveitar, porque dia 8 de março, a próxima sexta-feira, é o Dia Internacional da Mulher. Então, elas que merecem o nosso carinho, merecem o nosso respeito, merecem a nossa admiração, que nos gerou, e por isso nós estamos aqui. Vamos homenageá-las, porque elas realmente merecem. Eu faço questão de alertá-lo, Esdra, para você não levar um puxão de orelha, certo? É muito difícil você esquecer. Quando você esquecer, pode levar um puxão de orelha. Então, vamos aqui render as nossas homenagens a todas as mulheres. Há quem diga que Deus fez a mulher porque olhou para o homem e disse, eu posso fazer coisa melhor. Não é? Doutor Ney, a Previdência... Eu acho que é um bom pensamento, viu? Exatamente. Olha, comparando com outros países, como é que o senhor acha que está a Previdência Social do Brasil? Está no bom patamar? Olha, nós temos um problema muito sério no Brasil, que nós somos um país riquíssimo em leis. Nós temos leis em abundância. Agora, e o cumprimento dessas leis? Você vê projetos de lei maravilhosos. Eu estava falando aqui agora das aposentadorias e estava me lembrando que fiz um pequeno comentário para as mulheres com deficiência. Então, as barreiras que elas enfrentam. E você vai olhar na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, você pega aqui o que é denominado de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Poxa, se ali fosse cumprido, realmente, não é? Você olha para a Lei de Benefícios Previdenciários, está ali a Lei de Cotas. Então, realmente, legislação impondo que eles devam ter
não é? O olhar inclusivo, deve ser oferecido educação, deve ser fornecida acessibilidade, enfim, legislação quase que perfeita nós temos. Agora, o cumprimento é muito, muito, muito imperfeito. Às vezes, não é? Às vezes há desrespeito total. Então, se olharmos a nossa legislação, não posso dizer que ela seja uma legislação tão ruim. Se bem que a reforma da Previdência foi feita muito, muito mal e com prejuízos aos segurados, a população em geral, não é, que contribui, que quer se aposentar, porque não respeitou o que é a realidade do nosso mercado, tanto na reforma trabalhista como na reforma da Previdência. E o erro maior está onde? Está em não chamar quem realmente conhece, quem vive o dia a dia, para que possa opinar. Não é? Se faz uma reunião entre gabinetes do governo e você tem soluções muito, muito distanciadas da realidade. Tanto é que você veja que, às vezes, a própria argumentação deles não bate. Agora mesmo com esse pedido da revisão da vida toda, aí a argumentação do INSS foi de que não se deveria aceitar essa revisão, porque isso aí ia provocar um gasto de 46 bilhões de reais que a Previdência não suportaria. Ora, não tem base nenhuma científica essa argumentação. E se você quiser contra-argumentar, você vai dizer o seguinte: olha, essa mudança foi lá em 1999. Hoje, só pode pedir essa revisão quem recebeu o primeiro pagamento há menos de 10 anos. E esses anos todos, que milhares, milhões de brasileiros deixaram de receber corretamente. Ora, se não pagou, o dinheiro ficou no caixa da Previdência. E a Previdência ainda diz... Ô, doutor Ney, sim. O senhor falou da legislação que não é cumprida, não é? Mas, além disso, tem também há casos de erros, né, em concessões por parte do INSS. E muitos. Só para fechar aquilo que eu estava dizendo, a argumentação do INSS não bate. Então, eles argumentam que, principalmente nos anos de 2009, 2010, 2011, haveria um prejuízo maior, seriam nesses anos. Olha, esses anos já decaíram. Esses anos já não pode mais ser pedida. Quem começou a receber o benefício nesses anos, já não pode pedir mais. Já passou 10 anos. Então você veja que a argumentação é muito, muito, muito falha. Nós estamos tendo um problema muito grande porque as pessoas pensam que vieram mais facilidades, mas essa facilidade é para um número muito, 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 muito restrito, que foi justamente você poder fazer os pedidos na Previdência sem ter que se deslocar até uma agência. E eu já disse na época, eu digo, olha, eles estão argumentando que tirar essas pessoas do sacrifício na fila, é o ideal. Eu digo, olha, só que vai ter um problema. Essa fila, ela vai deixar de ser física e vai passar a ser virtual. E realmente é o que está acontecendo, e isso é muitíssimo, muitíssimo maior. E as pessoas não conseguem ter acesso, ou aquelas que têm, porque tem que ter um bom equipamento, tem que ter um conhecimento razoável, para fazer a operação. E mesmo tendo um bom equipamento, tendo conhecimento razoável para fazer a operação, não tem conhecimento da legislação previdenciária. E aí não vai solucionar. A pessoa pode ter um benefício, mas não ter o benefício que ela realmente merece. Bem, mas vamos supor que a pessoa deu entrada. Ela não apresentou a documentação como é exigido pela Previdência.
a exigência, ela não sabe cumprir a exigência. Não é? Esses são os erros, principalmente por parte de quem pede. Agora, e do INSS? Do INSS, você não tem uma instrução geral, ou seja, se você tem duas agências numa cidade, pode ir em uma e na outra que você vai ver que são coisas distintas. Parece que não são as mesmas do INSS, porque um faz um tipo de exigência, a outra já faz outro. Então, a Previdência acaba não apreciando a prova como deva ser apreciada, muitas vezes não abre oportunidade para que se possa corrigir o que precisa ser corrigido, e a perícia também, a perícia médica, não tem sido de qualidade. Então, todas essas coisas acumulam em desfavor do segurado. Tanto o que ele faz como o que a INSS faz também. Deixa eu mandar aqui um abraço, doutor Ney Araújo, para a nossa Fabiana Ranielli, que nos acompanha, também para a nossa Catarina Melo. Um abraço, minha gente, obrigado por nos acompanhar. Felipe Campos, que também chegou e participou conosco dessa conversa. Bom, Meu abraço. O INSS... O doutor Ney, é mais vantagem contribuir para se aposentar pelo INSS, com todos esses carrapichos aí, ou pela previdência privada é melhor? Olha, esses entraves citados, os advogados previdenciaristas estão devidamente aparelhados para superá-los, né? Tanto por parte do segurado, como também por parte do INSS. Ele tem as ferramentas para superar esses entraves. Bom, as pessoas costumam fazer essa pergunta que você fez agora. É mais vantagem pagar o INSS ou é mais vantagem pagar uma previdência privada? Olha, nós devemos ver o seguinte: previdência significa prevenir. Então, a Previdência Social, os benefícios pagos pelo INSS, ele faz uma cobertura do nascimento até a morte. Você tem, por exemplo, o salário maternidade, não é? Você tem um pagamento de salário família para os filhos até os 14 anos, ou inválidos de qualquer idade. Você tem um pagamento de auxílio-doença, ou de auxílio-doença acidentário. Você tem as aposentadorias, você tem a pensão por morte, você tem um auxílio reclusão. Então, por exemplo, pensão por morte, você contribuiu, teve direito ao benefício até os seus dependentes, mesmo com você falecido, eles estarão acobertados com um benefício. Agora, o que ocorre? O que é previdência privada? É uma poupança. É uma poupança. É como você escolher fazer um investimento. Eu quero investir em bolsa de valores. Não, eu quero investir em caderneta de poupança. Não, eu quero investir em títulos de públicos. Não, eu quero investir em imóveis. Então, é uma opção de investimento. Ou seja, você vai fazer contribuições mensais, ou até não precisa ser mensal. Pode fazer até uma vez por ano. Bom, esse mês aqui desse ano, eu tive um faturamento maior, então deixa eu jogar lá dentro da minha previdência privada. E depois de determinados anos, você pode chegar lá e dizer: eu quero todo o dinheiro que está aqui na minha previdência privada. Ou eu quero esse dinheiro, mas eu quero recebendo mensalmente. Bom, enquanto você tiver dinheiro, vai ser pago mensalmente. Acabou o dinheiro, acabou também o pagamento mensal. A Previdência não é assim. Se você se aposenta, a aposentadoria é para o resto da vida. Não importa quanto você pagou. Às vezes, você pode não ter tido uma contribuição. Posso dar um exemplo.
Imagine que a pessoa, no primeiro dia de trabalho, e eu conheço casos assim, infelizmente. Imagine que a pessoa, no primeiro dia de trabalho, não teve a orientação adequada, foi a operar uma máquina e acabou perdendo a vida. Ou numa construção, também não tinha os equipamentos necessários, acabou perdendo a vida. A família vai receber a pensão. Ou se aquela pessoa foi acidentada e não tiver mais condição de trabalhar, ele vai ser aposentado por invalidez. Então, veja o que não é o caso da previdência privada. Se você tivesse feito lá uma contribuição, o máximo que você teria é aquele dinheiro de volta. Vou dar um gancho aí, doutor. Hein? Sim. Eu vou lhe dar um outro exemplo. Nós temos o chamado contribuinte facultativo de baixa renda. É para aquelas famílias cuja renda da família não é superior a 2 salários mínimos. E que aquele homem ou aquela mulher que queira contribuir também não tenha renda própria. Então, é a contribuição com um valor menor que você tem hoje, que é de R$ 60,60 por mês. Agora, imagine, Esdras, se uma pessoa decidiu começar a contribuir agora, a pessoa já tem 50 anos de idade, nunca contribuiu. Aí vai me perguntar, o que o senhor acha, doutor? O senhor acha que eu devo contribuir? Eu vou dizer, imediatamente. Imediatamente. Porque, passado 15 anos, não é? O homem vai atingir os 65 anos para aposentar por idade, a mulher 62, mas aí vai ter que esperar mais um pouquinho para completar os 15 anos de contribuição. Esse dinheiro que foi pago em 180 meses, esse homem ou essa mulher vai ter esse dinheiro de volta dentro do prazo de 9 meses. Dentro do prazo de 9 meses. Então, se o homem ou a mulher viver mais 10, mais 20, mais 30 anos ou mais, ele continuará recebendo a aposentadoria, tendo feito aquele investimento, o investimento dele ele já teve de volta nos primeiros 9 meses. Ele recebeu a sua aposentadoria. Uhum. Ô, doutor Ney, a gente só tem agora, eu acho que mais uns 4 ou 5 minutinhos. Pode cair, não é? A live. Eu queria pegar um gancho, já que o senhor falou na aposentadoria por invalidez. No caso desse tipo de aposentadoria, também cabe revisão? Voltando à questão da revisão. Qual caso de revisão? A aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez está dentro. Como eu disse, todas as aposentadorias podem ter revisão. Não é essa revisão do teto. Aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo de contribuição, por idade da pessoa com deficiência, aposentadoria especial, não importa o tipo de aposentadoria. Importa você ver aqueles 4 passos que eu disse para saber se esse benefício é cabível ou não de revisão. Ok. Quem pode se aposentar em 2022, doutor Ney Araújo? Bom, você vai ter que olhar, por exemplo, nós temos 4 regras de transição, mas vamos falar primeiro por idade. Por idade, a mulher que já tiver atingido 61 anos e meio e com no mínimo 15 anos de contribuição, o homem com 65 anos de idade e pelo menos 15 anos de contribuição. Nós temos aquelas regras de transição, por exemplo, de idade. A mulher que faltava menos de 2 anos para completar 30 anos de contribuição em 13 de novembro de 2019, ela pode contribuir e vai pagar esse pedaço. Vou dar um exemplo. Imagine que ela tinha 29 anos, então ela faltava 1 ano para completar os 30 anos. Ela vai contribuir 1 ano e meio para pagar o pedágio de 50%. Há também o pedágio de 100%. No caso, se faltava 1 ano, tem que pagar 2. Faltava 2, 4 e assim sucessivamente. Só que as regras para se aposentar pelo pedágio ou
de 50% e de 100%, elas são diferentes. E o pedágio de 100% é muito mais vantajoso. Então, a gente precisa de ver as condições de cada um para saber realmente o tempo que faltava e para fazer os cálculos. Nós temos também a regra de pontos, que exige 89 pontos da mulher e 99 pontos do homem. Isso aí, você pegando o homem com no mínimo 35 anos de contribuição, a mulher com no mínimo 30 anos de contribuição, somada a idade para dar 89 pontos, ou então os 99 pontos. E, finalmente, você tem aquela soma tempo de contribuição também com idade para que se possa aposentar. Fora essas aposentadorias, você tem a aposentadoria do rural, você tem a aposentadoria da pessoa com deficiência, que eu até já tive a oportunidade de falar hoje, né? São as exigências para o homem e para a mulher, para se aposentar por idade ou por tempo de contribuição na aposentadoria da pessoa com deficiência. Você também tem a aposentadoria dos professores, né, com regras também de transição. Enfim, é um feito de aposentadorias, senhor Edgar. Você precisa ter o contato com um advogado previdenciarista e não só na hora de se aposentar. Quanto mais cedo for esse contato, melhor, porque você pode fazer uma programação, você pode fazer um planejamento para chegar onde você realmente deseja chegar. Muito bem. Nosso abraço agora vai para Jorge Financista e também para Glória Caran, que acompanharam a nossa conversa. Dr. Ney Araújo, um dos maiores advogados previdenciaristas e trabalhistas do Brasil, um bom mineiro, mas que é pernambucano de coração, que nos acompanha já há cerca de 22 anos, já que a gente tem esse elo desde o início de 2000. Inclusive foi o meu casamento em 2004, me deu um presente lindíssimo. Muito obrigado, viu, pela sua atenção e esperamos que logo, logo a gente possa ter mais uma vez uma oportunidade de bater papo. Quem está nos acompanhando, a nossa conversa vai ficar gravada, outras pessoas verão em outros horários e quiserem conversar com o senhor, faz o quê, doutor Ney? Olha, você sabe que eu passo informações tanto no rádio e na televisão, mas por determinação da própria legislação que rege o exercício da advocacia, eu posso fazer essa prestação de serviço sem o cunho de divulgação, de propaganda dos meus trabalhos, do meu escritório, certo? Por isso eu não posso passar aqui informação de endereço, de telefone, etc. Certo? Mas tenho um prazer imenso de conversar com todos vocês e de poder estar sempre passando informações. Sempre que precisar, estou à sua disposição. Muito obrigado, doutor Ney. No finalzinho aqui, chegando o presbítero Diogo Ramos, que nos ouve, nos acompanha em Frecheiras, na zona rural, em Escada. Muito bom. Um abraço, doutor Ney. Deus abençoe. Um abraço aí para você, para todos. E até a próxima, se Deus quiser. Um ótimo final de semana para todos. Igualmente. Bom, tivemos então a conversa hoje com o Dr. Ney Araújo. Essa é a primeira de uma série de lives que a gente resolveu fazer. E vamos ver como é que fica. Um abraço para todos.